Seja muito bem-vindo à aula 75, terceira aula de eletrodinâmica, dividida em duas partes, tá? Veremos na aula 75 energia e potência elétrica parte 1 e na aula 76 energia e potência elétrica parte 2. Qualquer dúvida, e-mail institucional, WhatsApp, objetivos da aula de hoje: relacionar potência elétrica com resistência elétrica, tensão e corrente e fazer várias aplicações práticas da relação existente entre a energia e a potência elétrica. Vamos voltar lá para as nossas aulas 25, 26 e mais recentemente em eletrostática, a aula 71. Nós vimos na aula 71 que o trabalho nada mais é do que a medida da variação da energia potencial, que corresponde a quê? Ao produto da carga elétrica, que é transportada pela respectiva diferença de potencial elétrica entre dois pontos. Ou seja, o trabalho, a variação da energia potencial, é o produto da carga transportada pela respectiva diferença de potencial. Só que da aula 25, nós também sabemos que potência é a variação da energia sobre o tempo, ou até trabalho sobre o tempo. Então, pega a expressão 1, pega a expressão 2 e vamos combinar essas duas expressões. Vamos pegar a variação da energia e substituir na expressão 2 da potência. Então ficamos que variação da energia Q vezes U sobre tempo. Da aula 72, nós vimos que Q sobre tempo corresponde à corrente elétrica. Carlos, Q sobre tempo, carga sobre tempo é corrente elétrica. Mas, Carlos, π. Pois é, quer calcular a potência? É só fazer π. Podemos também escrever a potência como produto da tensão pela corrente. Não esqueça, no sistema internacional, potência elétrica é em watts, tensão é em volts, é a mesma coisa que DDP ou voltagem, e a corrente elétrica é em ampere, expressão importantíssima. Só que nós também vimos uma relação que existe entre corrente elétrica e resistência elétrica. Vimos na última aula, na aula de leis de Ohm, né? Como acabamos de ver, potência, tensão vezes corrente, e da aula anterior, tensão é resistência vezes corrente. Se eu isolar I em tensão é resistência vezes corrente, I fica U sobre R. Então eu pergunto a você, se eu substituir I, que é U sobre R, ou mesmo U, R vezes I aqui, ó, o que é que vai me dar? Substituindo a 4 primeiro, U é R vezes I, substitua 4 em 3, ó, U é R vezes I, vamos colocar U no lugar na 3, no lugar da tensão aqui, ó, fica R vezes I vezes I. R vezes I vezes I vezes I ao quadrado. Então eu também posso achar a potência fazendo a resistência vezes o quadrado da corrente. Mas se eu substituir agora, gente, assim, a corrente U sobre R em 3, é o que a gente vai fazer agora. Vamos substituir I, que é U sobre R, em 3. Vai ficar U vezes, quem é I? U sobre R. U vezes U ao quadrado. Então, duas novas expressões para a potência. A primeira multiplica resistência pelo quadrado da corrente e a outra quadrado da tensão pela resistência. Aí você me pergunta, que fórmula eu vou usar? Depende do que for dado a você. Se você tiver a tensão e a corrente, usa a primeira. Se você tiver a resistência e a corrente, usa a segunda. E se tiver a tensão e a resistência, usa a terceira. É o que nós vamos fazer em muitos exercícios na aula de hoje. A potência sempre é em watts, a tensão também chamada de DDP ou voltagem em volts, a intensidade de corrente é em ampere e a resistência é em ohms. Observações importantes que terão um peso muito grande na sequência de 4 aulas de associação de resistores. Se a corrente for constante nessa segunda fórmula, a gente conclui que a potência é diretamente proporcional à resistência. Então, se por algum motivo a corrente se tornar constante, já viu, a potência é diretamente proporcional à resistência. Ó, ambas estão no numerador. Agora, se a tensão for constante, a grande maioria das questões, a tensão é constante, porque nós estamos ligados à tensão da rede elétrica, que, por exemplo, aqui no Nordeste é 220 e na região Sudeste é 110 volts. Então, se a tensão for constante, ligada à rede elétrica, a gente vê que a potência e a resistência têm uma relação inversa. Muito importante
para a aula de hoje. Carlos, o que são valores nominais? Valores nominais de um aparelho elétrico. Os aparelhos elétricos têm suas especificações e os seus valores nominais. Que significa o que, gente? Os valores normais de funcionamento. Significa a potência que esse aparelho vai fornecer quando ligado naquela tensão elétrica que foi especificada. Atenção, se você ligar um aparelho para uma determinada tensão em uma outra, a potência não vai ser mais a que está sendo especificada lá. Com os valores nominais, eu consigo achar a resistência. Eu posso garantir a você que a primeira coisa que você tem que fazer quando aparecer valores nominais numa questão é entender que é possível, a partir dos valores nominais, você achar a resistência por essa fórmula. Muito bem, Carlos. Então vamos a um exemplo. Imagine que eu tenho um aparelho que foi fabricado para trabalhar com 100 watts se for ligado em 220. Entenda, ele só vai trabalhar com 100 watts, a potência normal de funcionamento, se e somente se for ligado na sua tensão nominal, que é 220 volts. Eu consigo achar a resistência a partir desses valores. Ó. P igual a U ao quadrado sobre R. Vamos fazer assim, ó. Vamos isolar o R. R subiu, P dividiu. Então, qual seria a resistência desse aparelho? É só fazer a tensão dele, que é 220 ao quadrado, e dividir pela potência dele, que é 100. 220 ao quadrado dá 48.400. Por 100, tira os zeros. 484 ohms. Aí você me pergunta, Carlos, por que é que essa cálculo da resistência é importante? Porque você já aprendeu que a maioria dos aparelhos elétricos são feitos de ligas em que a resistência fica constante, constantando. Lembra? Numa das aulas anteriores? Então, gente, a resistência ela não muda, mesmo que você mude a tensão. Então, a resistência é o elemento fundamental em valores nominais. Ela fica constante. Olha essa observação que eu vou dar a você. Como a resistência permanece constante para qualquer tensão, percebemos que a potência é diretamente proporcional ao quadrado da tensão. E a corrente é diretamente proporcional à tensão. Vamos explicar melhor. Como a resistência é constante, o aparelho tem resistência constante. A potência fica diretamente proporcional ao quadrado da tensão. O que isso significa? Se a tensão sobre um aparelho duplicar, gente, fora dos seus valores nominais, a potência quadruplica, porque a tensão está ao quadrado. Se, por exemplo, a tensão dobrar aqui, ó, 2 ao quadrado, a potência quadruplica. Com relação à corrente, acontece o quê? Tensão é resistência vezes a corrente. Como a resistência é constante, se a tensão duplicar, a corrente vai duplicar. Eu vou mostrar a você na prática como é que isso funciona. Então vamos pegar o mesmo exemplo do aparelho anterior. Se eu ligar ele em 220 volts, me diga, ele está ligado na sua tensão nominal. Atenção, muito importante. Valores nominais do aparelho. Se ele for ligado em 220, a potência é 100. Então se eu ligar em 220, eu já sei que a resistência dá 484. Lembra que a gente já calculou? A potência dele vai ser 100. Sim, por quê? Porque a potência só é 100 se eu ligar em 220. E essa corrente, Carlos, você calculou como? Ah, potência, tensão vezes corrente. Como a potência é 100, valor nominal, a tensão é 220. Quando 220 dividiu 100, a corrente dá 0,45. Então preste atenção. Essa corrente é a que percorre o aparelho apenas quando ele for ligado em 220 volts. Então, o que é que acontece se eu aplicar uma tensão diferente do seu valor nominal? Por exemplo, se eu aplicar uma tensão maior que 220, o aparelho pode queimar, gente. Eu estou dando a ele uma tensão maior do que a que ele foi projetado. Na prática, o que é que vai acontecer, por exemplo, para uma tensão de 440? Eu já vi no slide anterior que quando a tensão dobra, o que é que acontece com a potência? Quadruplica. Então veja, a potência que em seu valor nominal era 100, ao dobrar a tensão para 490, ela vai para 400 watts. E você ainda lembra o que acontece com a corrente? Quando a tensão dobra, duplica. Então a corrente no funcionamento normal era 0,45, duplicando vai para 0,90, que é o dobro de 0,45.
mas a resistência, ó, continua a mesma. E o que é que acontece se eu ligar numa tensão menor do que o valor nominal? Eu já sei que o aparelho vai funcionar de forma fraca, abaixo do normal. Por exemplo, um ventilador giraria mais devagar, uma lâmpada brilharia menos, um grill aqueceria menos. Então, por exemplo, se eu ligar em 110, a metade de 220, a potência, gente, vai ficar 4 vezes menor, porque é diretamente proporcional ao quadrado da tensão. Como a tensão caiu a metade, metade ao quadrado dá 4. A resistência continua 484 e olha a potência, gente. De 100, que era a potência para funcionamento normal, ela vai ficar 4 vezes menor, porque tensão cai a metade, metade ao quadrado é 1/4, a potência cai para 25. A corrente cai a metade do seu valor nominal. A corrente normal era 0,45. Se eu ligar numa tensão que é a metade da normal, a corrente também fica a metade. 0,225, que é a metade de 0,45. Slide muito importante. Em resumo, essa corrente só é 0,45 se for ligado nos seus valores nominais, que é a corrente normal de funcionamento. Gostei, cara. Existem elementos, gente, de proteção de um circuito. São eles os fusíveis e os disjuntores. Qual a diferença entre eles? O fusível é descartável, é mais barato. O disjuntor não é descartável, ele é mais caro. Tá bom? Então vamos lá, outras diferenças. O fusível, quando uma corrente está acima da corrente máxima de funcionamento, ele rompe o filamento, interrompendo o circuito. Ele é descartável. Então, geralmente, gente, ele rompe esse filamento aqui e tem que jogar fora. Por exemplo, nós temos muitos fusíveis em carro, porque carro tem vários equipamentos elétricos, lâmpada, rádio, limpador de para-brisa. Então, gente, o fusível é barato, então eu posso trocar. Tem fusível, ó, kit fusível de carro, Luxicar, tem fusíveis de 5 amperes, de 10 amperes, de 15, de 20, 25 e 30. Depende do equipamento do carro que está funcionando. Fusível, gente, é muito rudimentar, ele é descartável, então ele se usa muito quando você tem vários equipamentos elétricos e que você pode trocar os fusíveis. Mas nas nossas instalações elétricas, gente, nós usamos muito disjuntores. A diferença do fusível para o disjuntor é que o disjuntor não é descartável e que ele trabalha com eletromagnetismo. Ele trabalha com fenômenos magnéticos e ele é utilizado principalmente em instalações residenciais, tá? Então são dispositivos, assim como o fusível, que tem a função de proteger a instalação, porque ele desliga a energia quando eu tenho uma corrente acima do normal, curto-circuito ou sobrecargas. Então esse é um padrão de um disjuntor. C30 significa dizer que ele é um disjuntor de 30 amperes. Muito bem, Carlos, beleza. Então, Carlos, na prática, toda fiação suporta uma corrente máxima. Aí o disjuntor precisa estar lá, né? Então, por exemplo, se eu tenho fios de 0,3 milímetros quadrados, ele aguenta uma corrente de até 3,5. Fios de 1,5 milímetro quadrado, muito utilizado em iluminação, aguentam uma corrente de até 15,5. Fios de 6 milímetros quadrados, muito usado em chuveiros, aguentam uma corrente de até 36. Então, cada fiação, assim como uma estrada, suporta uma quantidade máxima de corrente, assim como a estrada suporta uma quantidade máxima de carros. Entendi, Carlos. Beleza, uma observação importante sobre o disjuntor. Qual o disjuntor que eu devo escolher para proteger a instalação? Nunca esqueça disso, gente. O disjuntor escolhido deve ser aquele imediatamente superior à corrente que você calculou para funcionamento normal. Então, os valores que existem no disjuntor do mercado, valores reais, são 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 e tem maiores, tá certo? Muito bem, então vamos ver se eu entendi. Calculei uma corrente, qual é o disjuntor que eu boto? Imediatamente superior àquela corrente. Por quê? Porque se eu colocar inferior, a corrente nunca vai passar por ele, ele não deixa. Qualquer corrente acima dele, ele não deixa passar. Então eu tenho que colocar o disjuntor acima da corrente, porque se eu colocar abaixo, ele não deixa o aparelho ter funcionamento normal.
Carlos, entendi. Beleza. Então vamos fazer um exemplo. Eu vou pegar para vocês um chuveiro elétrico que tem especificações 6.800 volts, 220 volts. Olha a questão para você. Vamos dar um exemplo sobre disjuntores, sobre fiação. O chuveiro ao lado tem valores nominais na posição inverno. Você sabe que o chuveiro ele pode esquentar muito ou pouca água. Esquentar muito é mais potência. Então, para esse chuveiro, quando eu coloco na posição inverno, água mais quente, ele tem uma tensão, quando ligado em 220, se for ligado em 220, geralmente é a rede elétrica, a potência dele é 6.800. Eu quero saber qual a fiação que eu vou escolher, aquela primeira tabela, e depois que eu escolher a fiação, a partir da corrente normal de funcionamento, eu quero saber qual o disjuntor que eu vou colocar para proteger esse circuito. Olha que questão massa, né? Qual a fiação escolhida? Vamos calcular a corrente. Tem a tensão, tem a potência, considerando que ele foi ligado nos seus valores nominais, lá vou eu. Potência, tensão vezes corrente. Qual é a potência? 6.800. Qual é a tensão? 220. Vamos calcular a corrente, Carlos. Passo 220 dividindo, a corrente normal de funcionamento é 30,9 amperes. Vou ter que pegar um fio que consiga que essa corrente percorra o fio. Então lá vou eu, peguei o fio de 6 milímetros quadrados. Então o fio de 6 milímetros quadrados suporta uma corrente de até 36 amperes. Carlos, por que é que você não pode pegar o de 4 milímetros quadrados? Porque o fio de 4 milímetros quadrados ele só suporta até 28. Como a corrente é 30,9, eu tenho que escolher um fio que aguente essa corrente. O fio de 6 aguenta até 36. Como a corrente é 30,9, eu escolho ele. Fio escolhido para o chuveiro, 6 milímetros quadrados. Você está curioso para saber agora, né? Qual o disjuntor mais indicado? O disjuntor mais indicado é aquele imediatamente superior à corrente que você calculou. Qual foi a corrente que você calculou? 30,9. Vamos olhar na tabela dos disjuntores qual é o primeiro disjuntor imediatamente acima de 30,9? O de 32 amperes. Então olha que legal, gente. Esse de 32 é fantástico, porque ele deixa passar a corrente normal de funcionamento de 30,9 e ainda está abaixo da capacidade máxima do fio. Então nunca vai ocorrer um curto-circuito. Por quê? Porque qualquer corrente acima de 32, o disjuntor não deixa passar. Como o fio aguenta até 36, nunca vai haver uma sobrecarga dele, certo? Então é muito simples para fazer o dimensionamento. Calcula a corrente normal de funcionamento, escolhe-se um fio que essa corrente consiga passar. E o disjuntor é só pegar o primeiro valor acima dessa corrente elétrica. Carlos, que massa, tá aí a resposta. A fiação escolhida 6 milímetros quadrados, disjuntor mais indicado 32 amperes. Carlão, amei essa questão. Opa, o que essa jovem está fazendo aí? Já vimos na aula de potência que potência é a energia sobre o tempo. Chamando essa variação de energia da própria energia elétrica, né, para trabalhar só com E em vez da variação, eu posso dizer que potência é energia sobre tempo. Isolando a energia, o tempo passa multiplicando. Vai, canta para mim, energia, potência vezes tempo. Au! Que fórmula massa, gente. Posso calcular a energia elétrica multiplicando a potência pelo tempo. Tá bom? E não podemos esquecer, no sistema internacional, energia em joule, potência em watts, tempo em segundo. No entanto, como você vai ver, tem muitas questões práticas que envolvem consumo de dinheiro, consumo de energia elétrica. Quando for o caso, a potência em quilowatts, o tempo é em hora. Ao multiplicar os dois, eu tenho quilowatt vezes hora. Carlos, quando é que eu uso o joule? Geralmente quando as questões envolvem aquecimento de água em chuveiro elétrico. Quando é que eu uso quilowatt-hora? Geralmente quando se envolve dinheiro ou energia mensal de um determinado equipamento. Você vai ver nos exercícios. E aí? Gente, preparei para você 20 exercícios
magníficos sobre essa aula. Precisa anotar todas as fórmulas. P igual a U vezes I, P igual a R vezes I ao quadrado, P igual a U ao quadrado sobre R, energia, potência vezes tempo. Au! Tá preparado? Pois bora comigo? Só lembrando que é aula 75, tá, gente? Primeiro exercício. Em um ferro de passar está colada a etiqueta mostrada na figura, que traz as especificações técnicas do aparelho. Gente, quando ligado em 120, numa frequência de 60 Hz, isso será explicado em eletromagnetismo, sempre as frequências das usinas geradoras a 60 Hz. Ele vai trabalhar numa potência de 1.200 watts. Então vejam, quando ligado em 120 volts, a potência dele é 1.200 watts. Ele quer saber exatamente, de acordo com essas especificações, qual vai ser a corrente elétrica que vai passar por ele. Tem a tensão, tem a potência, tensão 120, potência 1.200. Que fórmula eu uso? As especificações significam exatamente isso. Quando ligado em 120, a potência é 1.200. Se tiver ligado de acordo com as especificações, é que você pode calcular a corrente por P igual a U vezes I. Portanto, lá vou eu. P igual a U vezes I, isolando I, P sobre U. Quem é P? 1.200. Quem é U? 120. Qual é a corrente que está passando por ele? 10 amperes. Acredita que já matamos a primeira questão, letra D, e vamos no mesmo embalo, questão 2, fazendo uma leve referência à aula de corrente elétrica, muito boa também. Na bateria de um telefone celular e em seu carregador estão registradas as seguintes especificações. Vá observando, gente. A bateria tem uma carga de 1.650 mAh. Lembra que isso é carga? Tem uma tensão de funcionamento de 3,7 volts e tem uma energia de 6,1 watt vezes hora. Potência vezes tempo é energia. Carregador tem uma entrada de corrente alternada e tem uma saída de corrente contínua. DC é contínua, onde numa tensão de 5 volts tem uma corrente de funcionamento de 1,3 ampere. Tem muita informação nessa tabela, mas vamos se ater às perguntas. Com a bateria sendo carregada em uma rede de 127 volts, a potência máxima que o carregador pode fornecer, e a carga máxima que pode ser armazenada na bateria são: há duas perguntas, uma ligada ao carregador, potência máxima que ele pode fornecer, e a outra é a bateria, qual é a carga máxima que ela consegue armazenar. AC, corrente alternada, como já dissemos, e DC, corrente contínua. Bem devagarinho, vamos lá. Vamos calcular a potência máxima fornecida pelo carregador. Na saída do carregador é o que ele vai fornecer. Ele fornece na saída dele. Gente, de graça, já tem a tensão 5 volts e a corrente. Como é que eu calculo a potência que o carregador pode fornecer? Saída dele, é o que ele fornece. 5 volts vezes 1,3, 6,5 watts. Qual foi a outra pergunta? Bateria. Carga máxima na bateria. Veja que nós já fizemos esse mesmo exercício em corrente elétrica. Como é que se calcula a carga máxima da bateria, gente? Em Coulomb, que as alternativas estão em Coulomb. Você ainda lembra comigo? Miliampere vezes hora, isso é carga. Gente, mili é 10 a menos 3 e hora é 3.600 segundos. Nunca esqueça, gente, que Coulomb é ampere vezes segundo. É por isso que o milho eu botei 10 a menos 3 e a hora 3.600 segundos. O que foi que eu fiz agora? 1.650 eu escrevi 1,65 vezes 10 a terceira, para poder cortar com 10 a menos 3. E botei o 3.600 aqui, ó. 10 a terceira com 10 a menos 3 dá 10 elevado a zero, que é 1. Então isso me dá 1,65 vezes 3.600. 5.940 o quê? O que é ampere vezes segundo? Coulomb, para revisar a aula de corrente elétrica. Então, gente, a potência de saída é 6,5 watts e a carga armazenada na bateria é 5.940 coulombs. Calor, gostei da questão, viu? Muito boa. Terceira questão, mais uma de bateria, questões do dia a dia. Uma bateria de smartphone tem 4.000 mAh vezes hora e 5 volts e pode fornecer
uma corrente elétrica média de 4.000 mA durante 1 hora até que se descarregue. Vá anotando. Calcule a quantidade de carga elétrica em coulombs que essa bateria pode fornecer ao circuito, semelhante ao anterior, né? E letra B, considerando que em funcionamento normal a bateria desse smartphone se descarrega em 8 horas, qual é a potência média do aparelho? Devagar. Vamos lá. Está aqui a carga da bateria 4.000 mA vezes hora. Então, já sei que uma carga de 4.000 mA vezes hora significa que ela fornece 4.000 mA em 1 hora, ou 2.000 mA em 2 horas, ou 1.000 mA em 4 horas. Então, essa informação aqui durante 1 hora enfatizou que 4.000 mA vezes hora fornece uma corrente de 4.000 mA durante 1 hora. E como é que eu acho a carga em coulomb? Você já sabe, o milli é 10 a menos 3 e a hora é 3.600. Já substituí, ó. O que é que eu faço aqui? 4.000, como na questão anterior, escrevo 4 vezes 10 a terceira, vai ficar 10 elevado a 0, que é 1. 4 vezes 3.600, 14.400. Ampere vezes segundo, coulomb. E finalmente, ele quer saber qual é a potência média do aparelho. A primeira coisa, gente, eu tenho que saber primeiro qual é a intensidade média de corrente elétrica. Você acabou de calcular a carga, 14.400 coulomb. E em 8 horas é que ele vai se descarregar. Então veja, gente, cuidado. Para calcular a potência, eu primeiro preciso saber a intensidade média de corrente. E para isso, tendo-se a carga e tendo-se o tempo, será que você lembra como é que se calcula a intensidade média? Aula de corrente elétrica, a primeira de eletrodinâmica, é a carga que você calculou na A pelo tempo, em segundos. A corrente só dá em ampere, gente, quando o tempo é em segundo. Então, 8 horas é 8 vezes 3.600 segundos. Cada hora tem 3.600 segundos. Isso dá 28.800 segundos. Calcula a carga, então, 14.400 por 28.800, está aí a corrente média 0,5. Como é que eu faço para calcular então a corrente que foi o que ele pediu? Lá na bateria a tensão é 5 volts, está lá no enunciado. E a corrente se acabou de calcular 0,5 ampere. Como é que se calcula a potência? Não tem esse triângulo aqui não, gente. A intensidade média é 0,5. É só multiplicar 5 por 0,5. Está aí a potência, 2,5 watts. Peço especial atenção às questões 2 e 3. Não é muito comum essas questões em livros, em internet, mas é o que está caindo com muita força em Enem e em concursos, tá certo? Nunca esqueça, miliampere vezes hora é carga. Compare bem a 2 e a 3, que são questões muito importantes. Está aí a resposta da A, 14.400, e a da B, 2,5 watts. Vamos dar uma aliviada agora? Eita, vamos de Enem. Questão 4. Quando ocorre um curto-circuito em uma instalação elétrica, como na figura, a resistência elétrica total do circuito diminui muito, estabelecendo-se uma corrente muito elevada. Viu que está pegando fogo aqui? Cruz, credo, Carlão. O superaquecimento da fiação, devido a esse aumento da corrente elétrica, pode ocasionar incêndios, que seriam evitados instalando-se equipamentos de proteção, né? Fusíveis e disjuntores, de preferência disjuntor, que é uma instalação domiciliar, que interrompem essa corrente, quando a mesma atinge um valor acima do especificado nesses dispositivos de proteção. Suponha que um chuveiro instalado em uma rede elétrica de 110 volts, sul do país ou região norte, em uma residência possui 3 posições de regulagem de temperatura da água. No verão, onde a água aquece menos, a potência é menor, 2.100. Na primavera intermediária, 2.400. E na posição de água mais quente, 3.200 watts. Deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das 3 posições de regulagem, sem que haja risco de incêndio. Qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor? Galera, olha para mim. Para que ele possa funcionar em qualquer posição, eu tenho que pegar a potência maior para que eu possa garantir o banho quente. Você tem que ter muito cuidado com isso, gente. Sempre pegue a potência maior para garantir que a corrente consiga passar com essa potência. Então, de cara, eu vou pegar a potência maior.
A menor corresponde ao verão, a intermediária à primavera e a maior ao inverno. Então vamos pegar qual? A potência ligada ao inverno, que é 3.200 watts. Eu fiz os 3 cálculos para você, mas não precisava, tá? Vamos só recapitular. Como P é tensão vezes corrente, isolando a corrente, potência sobre tensão. Para o verão, uma potência de 2,100 e uma tensão de 110, ao dividir deu 19,1. Para a primavera intermediária, 2.400 por 110 deu 21,8. E aqui me interessa, para garantir que a água fique quente, 3.200 por 110, 29,1 ampere. Eu tenho que sempre pegar a corrente maior para garantir a água quente, a maior potência. Então aí a gente já sabe que ao escolher a maior corrente, que tem que ser ela, o disjuntor deve ser de valor imediatamente superior a essa maior corrente. E a maior corrente é 29,1. Então vamos escolher o disjuntor. Qual é o primeiro imediatamente superior a 29,1? 30 ampere, letra B. Cuidado com esse detalhe, sempre pegue a maior potência. Eu quero muita atenção agora nessa questão espetacular, questão 5. Um jovem casal instalou em sua casa uma ducha elétrica moderna, de valores nominais 7.700 watts, 220 volts. No entanto, os jovens verificaram, desiludidos, que toda vez que ligavam a ducha na potência máxima, que é a que eles precisam para garantir água quente, desarmava-se o disjuntor, o que equivale a dizer que queimou o fusível. Aconteceu isso para proteger a instalação, né? E a fantástica ducha, infelizmente, deixava de aquecer. Então, gente, eu não posso instalar o disjuntor de uma capacidade inferior à corrente, que aí desliga e a água não aquece, sacou? Pretendiam até colocar o velho chuveiro de potência menor, que aquece menos a água, também de especificação nominal para tensão de 220, só que numa potência menor, mas que nunca desligou, que nunca falhou. Felizmente, um amigo físico, naturalmente, os socorreu, substituiu o velho disjuntor que estava lá por outro, de maneira agora que a ducha conseguiu funcionar. A partir desses dados, assinale a única alternativa que descreve corretamente uma possibilidade para a troca efetuada pelo amigo. Bem devagarinho. Substituir o velho disjuntor de 20 por um de 30, substituir o de 20 por um de 40, substituir um de 10 por um de 40, substituir um de 30 por um de 20 ou substituir um de 40 por um de 20. Bem devagarinho, bem devagarinho. Quando o casal ligava a ducha, o enunciado disse isso. Na potência máxima, ou seja, 7.700 watts para 220 volts, desarmava-se o disjuntor e a fantástica ducha deixava de aquecer. Está lá no enunciado. Então, o que é que significa isso, gente? Que o disjuntor de proteção tem valor inferior à corrente de funcionamento. Então, se você calculou a corrente de funcionamento, botou um disjuntor inferior, quando aquela corrente de funcionamento passa, desliga, protegendo a instalação. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiramente, eu vou saber qual é a corrente normal de funcionamento que a ducha precisava. Como a potência é 7.700 e a tensão é 220, eu sei que potência é tensão vezes corrente. Isolando a corrente, potência sobre tensão. Então vamos calcular a corrente para funcionamento normal da ducha, para que ela consiga aquecer. 7.700 por 220, 35 amperes. Então pergunto a você, a ducha precisa que passe uma corrente de 35? Com certeza o disjuntor colocado lá é menor que 35. Porque quando essa corrente ia passar, ela desarmava o disjuntor, que deve ser de um valor inferior a 35 amperes. Concorda comigo? Por outro lado, o chuveiro que tem 3.300 watts e 220 volts funciona normalmente. Por quê? Vamos calcular a corrente no chuveiro. P igual a U vezes I, isolando I, P sobre U, está aí a corrente de 15 amperes. Então, o disjuntor deixa passar uma corrente de 15 amperes. Então, como o chuveiro funciona normalmente, o disjuntor é superior a 15 amperes. Então, fazendo um resumo para você.
O disjuntor existente tem que ter um valor entre 15 e 35. Por quê? Porque ele é inferior a 35, que não deixa a ducha funcionar normalmente, e ele é superior a 15, porque deixa o chuveiro funcionar normalmente. Como possibilidades de disjuntores entre 15 e 35, considerando múltiplos de 5, teríamos entre elas 20, 25 e 30. Esse é o disjuntor existente. Muito bem, Carlos. Só que a questão diz também que o amigo físico do casal vai substituir um desses valores de disjuntor por um outro que garanta o funcionamento normal da ducha. A ducha precisa de que corrente para funcionar? 35. Então eu tenho que botar um disjuntor imediatamente superior a 35 para garantir o funcionamento normal da ducha. Os valores superiores a 35 múltiplos de 5 podem ser 40, 45 e 50. Então veja, eu vou substituir um desses aqui, que não garante o funcionamento normal da ducha, mas garante o do chuveiro, por um outro que vai garantir o funcionamento normal da ducha. Você tem que procurar uma alternativa que tenha a substituição de um desses valores por um desses aqui. Então, olhando as alternativas, a única que tem a substituição desejada é substituir o velho disjuntor de 20 por um de 40, voltando, substituir um de 20, poderia ser 25 ou 30, por um de 40, poderia ser 45 ou 50. A única alternativa que tem a troca de um desses valores por essa é a letra B de bola. Carlos, tem que fazer devagarinho essa questão, né? Tem, gente, porque é uma questão que você sempre tem que analisar corrente de funcionamento. Ok? Questão número 6, direto do Ceará. O LDR, Light Dependent Resistor, resistor dependente de luz, é um resistor cuja resistência varia com a intensidade luminosa incidente, permitindo a variação da intensidade de corrente em um circuito. A resistência de um LDR varia desde 40 até 1 megawatt. Quando submetido a uma tensão constante, esse LDR dissipa uma potência máxima de 100 megawatts, cuja corrente que o atravessa corresponde ao valor de. Observando com muita atenção os dados, gente, pegando a expressão P igual a U ao quadrado sobre R. Por quê? O enunciado deseja a intensidade de corrente quando esse LDR dissipa uma potência máxima de 100 megawatts. Para isso ocorrer, como a tensão é constante, está no enunciado, a potência de 100 megawatts máxima ocorre para a resistência mínima. Nunca esqueça, gente. Para a mesma tensão, está no enunciado. Potência e resistência têm um comportamento inverso. Para a potência máxima, tenho que pegar a resistência mínima. E das que foram dadas de 40 ohms até 1 mega-ohms, 40 é a menor, porque 1 mega-ohm é um valor gigantesco. Muito bem, cara. Então, lá vou eu. Como é que eu vou fazer? A potência é 100 megawatts. Lembre que não é mega, é miliwatts, tá, gente? Mili é M minúsculo, 100 miliwatts, tá bom? Corrija isso. Então é 100 vezes 10 a menos 3 watts. Temos a resistência 40 ohms, vamos calcular a corrente. Lá vou eu. Como é que eu calculo a corrente? Potência R vezes I ao quadrado, isolando I ao quadrado, P sobre R. Então I é raiz de P sobre R. Quem é P? 100 vezes 10 a menos 3. Quem é a resistência? 40. Com muito cuidado aqui, 100 dividido por 40 é 2,5 vezes 10 a menos 3. Vou aumentar esse número para 25. O expoente menos 3 diminui para menos 4. Gente, quando a vírgula vai para a direita, o expoente vai para a esquerda. Raiz de 25 vezes 10 a menos 4. Quanto é a raiz de 25? 5. Quanto é a raiz de 10 a menos 4? 10 a menos 2. Essa é a corrente que você calculou. Mas a questão, Carlos, está pedindo o quê? A corrente. Entendi. Então, Carlos, é assim. Como eu quero a potência máxima, eu pego a resistência mínima. E como ele quer a corrente nessa situação, está aí a corrente. 5 vezes 10 a menos 2, que é a mesma coisa de 50 vezes 10 a menos 3. As alternativas estão em mili. Lembre, 10 a menos 3 é mili. 50 miliampere. Carlos, interessante. Letra B.
Questão número 7. Vamos agora lá para Santa Maria. O que é que diz a questão de número 7, minha gente? Uma vez que a produção de energia elétrica, em qualquer uma de suas modalidades, tem impactos ambientais, inovações que levem à diminuição do consumo de energia são necessárias. Assim, as antigas lâmpadas incandescentes vêm sendo substituídas por alternativas energicamente mais eficientes. Naquele tipo de lâmpada, que nem hoje é mais fabricada, a incandescente, a emissão de luz ocorre quando a temperatura de um filamento de tungstênio é elevada a valores entre 2.700 Kelvin e 3.300 Kelvin, valores bem altos de temperatura. Esse aquecimento ocorre como resultado da dissipação da energia dos elétrons ao serem transportados através do condutor. Aquecimento e emissão de radiação infravermelha consome cerca de 90% da energia elétrica fornecida para a lâmpada. Então, por isso que ela entrou em desuso, gente. 90% dela é só aquecimento, só 10% é luz, né? Com base nesse conhecimento, considera a situação representada na tira a seguir. Olha aí, gente, tu vais ter tino para me trocar uma lâmpada? Bah, mais fácil que fazer um mate. Quando ele colocou a lâmpada, levou um choque. Porque uma lâmpada incandescente de 100 watts a 110 volts, como a usada pelo personagem da tira, queima quando ligou em 220. Então você entendeu, gente? Ele pegou uma lâmpada que foi fabricada para 110 volts e ligou em 220. Nós sabemos o que é que acontece com a potência quando você duplica a tensão. Você já sabe. Letra A. Ao dobrar a tensão, a lâmpada dissipa energia a uma taxa 4 vezes maior. Ao dobrar a tensão, a lâmpada dissipa energia a uma taxa 2 vezes maior. Ao dobrar a corrente, a lâmpada dissipa energia a uma taxa 2 vezes maior. Letra D. Ao dobrar a corrente, a resistência da lâmpada cai à metade. E ao dobrar a corrente, a potência da lâmpada cai à metade. Você já sabe o que acontece, que vai ser a letra A. Se dobrar a tensão, o que é que acontece com a potência? Já vimos na teoria. Para a mesma resistência, que a resistência não muda, porque trabalha com um fio, geralmente em uma liga que mantém a resistência constante. Para a mesma resistência, gente, se eu dobrar a tensão, 110 para 220 está ao quadrado. A potência quadruplica, sai de 100 para 400. O que equivale ao quê? A uma dissipação de energia 4 vezes maior. Lembre que a potência é a energia dissipada em um certo tempo. Ter uma potência 4 vezes maior é dissipar uma taxa de energia 4 vezes maior. Portanto, você já sabia que a alternativa correta era a letra A. Gostei, né, Carlos? Questão número 8. Em um manual de um chuveiro elétrico, são encontradas informações sobre algumas características técnicas ilustradas no quadro, como a tensão de alimentação, a potência dissipada, o dimensionamento do disjuntor fusível e a área da seção transversal dos condutores utilizados. Está aí, né, gente? Você tem dois modelos de chuveiro, vamos dar só uma olhadinha. O chuveiro A foi fabricado para uma tensão de 127, ele tem um disjuntor de proteção de 50 amperes e tem um cabo que aguenta até 10 milímetros quadrados. Um cabo de 10 milímetros quadrados. O chuveiro B, por sua vez, tem uma tensão de 220 volts, tem um disjuntor de proteção de 30 amperes e um cabo mais fino de 4 milímetros quadrados. Aqui são as potências que para cada modelo de chuveiro. Muito bem. Uma pessoa adquiriu um chuveiro do modelo A, aquele em que a tensão é quanto? Voltando, 127 volts. Ao ler o manual, verificou que precisava ligar um disjuntor de 50 amperes, como você já viu na tabela. No entanto, intrigou-se com o fato de que o disjuntor a ser utilizado para uma correta instalação de um chuveiro agora, em que fosse ligado numa tensão maior, né? O chuveiro B, ele foi fabricado para 220 volts. O disjuntor é de apenas 30 amperes. Então a pergunta é assim, por que quando a tensão é maior, o disjuntor de proteção é menor? É isso que ele está dizendo na questão, né? O enunciado disse que ele tem uma amperagem 40% menor. Considerando-se os chuveiros dos dois modelos e a mesma potência, a razão entre as suas respectivas resistências RA e RB
que justifica o porquê do dimensionamento dos disjuntores ser diferentes ele quer que você encontre RA sobre RB. Galera, bem devagarinho. Inicialmente, eu queria confirmar realmente a informação do enunciado vista na tabela. O enunciado diz que um chuveiro do tipo B, o dimensionamento do disjuntor é 40% menor que o A. O do A, o disjuntor é 50, o do B é só 30. Será que 30 é realmente 40% menor 50? Vamos ver? Chuveiro A, dimensionado disjuntor para 50, chuveiro B para 30 amperes. Então, se eu pegar 50 e multiplicar por 60%, lembre, gente, multiplicar por 60% é diminuir 40%. O mundo da porcentagem é assim: 100% tirou 40%, ficou 60%. Então, ao multiplicar 50 por 60%, eu estou diminuindo 40%. 60% é 0,6, então realmente 30 amperes. Nós não vamos usar essa informação, foi só para comprovar isso que foi dito no enunciado. Gente, para matar a questão, olha como é simples. O enunciado afirma ainda que os dois chuveiros têm a mesma potência, que é de 4.400 watts. Só que o chuveiro A é ligado em 127 volts e o chuveiro B 220 volts. O que vai matar a questão é você encontrar uma relação de potência, tensão e as resistências que ele quer. Que fórmula relaciona potência, tensão e resistência? P igual a U ao quadrado sobre R. Então, potência do chuveiro B, tensão do chuveiro B ao quadrado pela resistência dele. Potência do chuveiro A, tensão do chuveiro A ao quadrado pela resistência dele. Então, vamos lá. O que é que eu fiz aqui? Passei RA para lá e o B para cá. Você vai entender por que eu fiz isso. RA sobre RB, então, que propriedade das potências eu vou usar aqui, gente? Se eu tenho o A ao quadrado e o B ao quadrado, eu posso agrupar ao quadrado. Então, eu vou ter que RA sobre RB é igual a... Quem é a tensão do chuveiro A? 127. Quem é a tensão do chuveiro B? 220. Vamos dividir? 127 por 220 dá 0,58. A ao quadrado dá 0,34. Alternativa correta, letra A. Então, gente, olha para mim. Carlão, por que você não trabalhou com as correntes? Porque aquelas ali não são as correntes que estão passando no chuveiro. Aquilo ali é apenas o dimensionamento do disjuntor. Cuidado, eu usei U ao quadrado sobre R porque a questão estava fazendo referência a tensão e resistência. Tá bom? Ele pediu a razão entre as resistências. Revise essa belíssima questão. Questão número 9. Vamos agora para São Paulo. Questão da FUVEST. Maravilhosa essa questão. Acompanhe comigo. O gráfico adiante representa o comportamento da resistência de um fio condutor em função da temperatura em Kelvin. O fato de o valor da resistência ficar desprezível abaixo de uma certa temperatura caracteriza um fenômeno chamado supercondutor. Gente, nós, apesar de não termos dito isso na teoria, o supercondutor é aquele que permite uma corrente altíssima, porque a resistência fica praticamente zero no supercondutor. É o sonho de qualquer engenheiro eletricista, né? Pretende-se usar o fio na construção de uma linha de transmissão de energia elétrica em corrente constante. A temperatura ambiente de 300 Kelvin, a linha seria percorrida por uma corrente de 1000 amperes, com uma certa perda de energia da linha. Então, gente, a 300 Kelvin, ele diz claramente no enunciado que a corrente que passa é 1000 amperes. Então, 300 Kelvin tem uma corrente de 1000 amperes. Muito bem, cara. Qual seria o valor da corrente na linha com a mesma perda de energia, a mesma potência, né? Já que a energia é transmitida no mesmo tempo, se a temperatura do fio fosse agora de 100 Kelvin. Então, gente, em outras palavras, com uma temperatura de 300 Kelvin, eu tenho a corrente que percorre o fio e também eu tenho outra informação no gráfico. O gráfico é da resistência pela temperatura. Então, com 300 Kelvin, observe, eu tenho uma certa resistência. E com 100 Kelvin, eu tenho outra resistência. À medida que a temperatura vai baixando, a resistência vai diminuindo. É isso que a questão quer que você analise. Então, para 300 Kelvin, qual é a resistência? 0,04 ohms do gráfico. E o enunciado me diz que a corrente lá é 1000 amperes. E se eu pegar outra temperatura, o fio agora numa temperatura de 100 Kelvin, para 100 Kelvin, qual é a resistência que está no gráfico? 0,01. Ele quer saber qual seria a corrente. Então, olha para mim agora.
Na questão anterior, a gente tinha tensão e resistência. E agora a gente tem resistência e corrente. Que fórmula da potência envolve resistência e corrente? Na anterior, era tensão e resistência. Eu usei U ao quadrado sobre L. Aqui é resistência e corrente. Você já sabe. Como a perda de energia é a mesma, eu vou dizer que a potência para 300 Kelvin é a mesma potência para 100 Kelvin, porque ele quer a mesma perda, a mesma taxa de energia perdida na unidade de tempo. Então lá vou eu, né? Potência na situação 2 para 100 Kelvin é a potência na situação 1 para 300 Kelvin. Potência R vezes I ao quadrado, porque são os valores que foram dados, e lá vou eu. R2 é 0,01, I2 é o que eu quero, R1 é 0,04 e a corrente I1 1000 ao quadrado. Bem devagarinho agora, transportei para cá. O que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, vou trazer 1000 ao quadrado para cá e vou levar 0,001 para lá. Você já sabe por que eu fiz isso na questão anterior. Eu agrupo na mesma fração ao quadrado e 0,04 por 0,001 dá 4. O que é que eu posso fazer com esse quadrado, gente? Passa a raiz. E 2 sobre 1000 é a raiz de 4. Me diz uma coisa, quanto é a raiz de 4? 2. Passa o 1000 para lá. Quanto vai ser a corrente? 2000 amperes. Então, gente, com uma temperatura menor, eu vou ter uma corrente maior passando no fio, o que é uma vantagem. Então, aí, letra C. Gostei, viu, Carlos? Muito boa essa questão. Mais uma da FUVEST. Os gráficos apresentados a seguir caracterizam a potência em watts e a luminosidade em lumens em função da tensão para uma lâmpada incandescente. Muito bem, tá aí as informações. Olhe com muita atenção o gráfico, gente. Esse primeiro gráfico me mostra a potência em watts e ele pegou aqui a tensão de 127 entre 120 e 130. Então, primeiramente eu tenho um gráfico da potência pela tensão e depois eu tenho da luminosidade pela mesma tensão, tá bom? Preste muita atenção a esse detalhe. Para iluminar um salão, um especialista programou utilizar 80 dessas lâmpadas, supondo que a tensão disponível no local era 127 volts. Entretanto, ao iniciar-se a instalação, verificou-se que a tensão no local era apenas 110 e não 127. Foi necessário, portanto, um novo projeto, já que numa tensão menor eu vou ter potência menor e luminosidade menor. Por isso que ele diz de forma a manter a mesma luminosidade, quantas lâmpadas eu preciso. Que ao diminuir a tensão, gente, a luminosidade cai, eu vou precisar de mais de 80 lâmpadas, né? Percebeu o detalhe? Muito bem, cara. Para esse novo projeto, ele quer saber qual vai ser essa quantidade de lâmpadas que vai ser maior, porque com uma tensão menor eu tenho menos brilho. E na letra B, ele quer saber qual é a potência adicional em watts a ser consumida pelo novo conjunto de lâmpadas, porque são mais lâmpadas, em relação ao projeto inicial com 80 lâmpadas. Bem devagarinho, análise do gráfico. O número de lâmpadas a serem utilizadas. Então vamos lá. Para uma tensão de 127 volts, atenção, pegue aqui 127 volts. Tá aqui, eu tenho 750, né, Carlos? Entendi. Tá aqui, ó. 127 volts. Qual é a luminosidade? 750, entre 700 e 800. Está acompanhando o mouse, gente? Ó. Para 127 volts, a potência é 750. E se eu diminuir para 110, onde é que está 110, Carlos? Opa, voltando. Onde é que está 110? Está aqui, ó. 110 volts me dá 500 lumens. Então, gente, para 127 volts, a luminosidade de cada lâmpada é 750 lumens. Para 110 volts é apenas 500. Então, pensa comigo. Como é que eu vou achar o número de lâmpadas a serem utilizadas? Se para 127 eu tenho 750 lumens por lâmpada, para 110 eu vou ter 500. E como é que eu vou fazer? Acompanhe o que eu escrevi. Segundo o enunciado, para a tensão de 127 volts foram necessários 80 lâmpadas de 750 lumens cada. Com a tensão de 110, a luminosidade caiu só para 500, sendo necessária assim uma quantidade maior. Então como é que eu vou fazer, gente? Relação inversamente proporcional. Carlos, por que você está multiplicando o número de lâmpadas pela luminosidade? Em matemática, quando as coisas têm uma relação inversa,
eu digo que o produto delas dá uma constante. Então, ao multiplicar o número de lâmpadas pela luminosidade, que tem uma relação inversa, mais lâmpadas menos luz, eu vou ter que ter o mesmo valor ao multiplicar 80 por 750. Isolando aí então o N, 80 vezes 750 por 500, posso fazer uma divisão por 250 para simplificar, 750 por 250 e 500 por 250. Então isso me dá 80 vezes 3 sobre 2, eu tenho então 120 lâmpadas. Está vendo como foram mais lâmpadas? E letra B, como é que eu vou descobrir a potência adicional? Vou agora pegar o gráfico da potência, né, gente? Para 127 volts, qual é a potência de cada lâmpada? 75 watts. E para 110 volts, vai dar menor. Onde é que dá 110 aqui, Carlos? 110 volts me dá quanto? 60 watts. Então me diga, quantas lâmpadas eu usei com 127 volts? 80. E quantas lâmpadas eu usei com 110 volts? 120. Então bora. Para a situação inicial, eu tenho quantas lâmpadas que eu usei? 80 lâmpadas de 75 watts, dá 6.000 watts. E para a situação final, com a tensão de 110, eu usei 120 lâmpadas de 60 watts. Então, na primeira situação, 80 lâmpadas, cada uma com 75 watts, 6.000. Na segunda situação, 120 lâmpadas com 60 watts, cada uma, 7.200. Qual a diferença, gente? 7.200 menos 6.000, potência adicional 1.200 watts. Excelente questão de análise gráfica, ok? Resposta da letra A, 120. E na letra B, a diferença, 1.200 watts, que é a potência adicional. Eita, que questão linda lá da Unicamp. Um aluno necessita de um resistor que, ligado a uma tomada de 220 volts, gere 2.200 watts de potência térmica. Ele constrói o resistor usando um fio de Constantan, lembra lá da liga número 30, que tem área de seção transversal 5 vezes 10 a menos 2 milímetros quadrados e uma condutividade elétrica de 2 vezes 10 a sexta, 1 sobre ohm vezes metro, unidade de condutividade. Elevado a menos 1 significa dizer que é 1 sobre ohm vezes metro. Muito bem. Quer saber qual a corrente que vai passar pelo resistor? Quer saber a resistência elétrica? E quer saber quantos metros de fio? Olha que questão massa, gente. Como é que eu vou achar a corrente? Deu a potência e deu a tensão. P igual a U vezes I. Isolando I, P sobre U. 2.200 por 220, está aí a corrente 10 amperes. Como é que eu acho a resistência? Corrente 10 amperes, tensão 220. Como é que acha a resistência? Ainda lembra? Tensão é resistência vezes corrente. Substituir, isolando a resistência, U sobre I, vai me dar 220 sobre 10, que é 22 ohms. E a letra C, a partir da resistência, tendo-se as informações da condutividade. A condutividade, gente, foi dada que é 2 vezes 10 a sexta, 1 dividido por ohm vezes metro. A área, 5 vezes 10 a menos 2 milímetros quadrados. A resistência acabei de calcular. Consigo agora achar o comprimento. Muito cuidado agora. Você ainda lembra que milímetro quadrado precisa passar para metro quadrado? Porque a gente está no sistema internacional. 1 metro tem 10 a terceira milímetros. Se eu elevar o quadrado dos dois lados, 1 metro quadrado vai me dar 10 a sexta milímetros quadrados. Se 1 metro quadrado tem 10 a sexta milímetros quadrados, o inverso, 1 milímetro quadrado tem 10 a menos 6 metros quadrados. Vou substituir milímetro quadrado por 10 a menos 6. Fazendo isso, 5 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 6, conserva a base, soma os expoentes, 5 vezes 10 a menos 8 metros quadrados. As unidades todas estão no sistema internacional. Lá vou eu agora para calcular o comprimento. A segunda lei de Ohm me diz que a resistência é resistividade vezes o comprimento pela área. Mas, Carlão, está dando a condutividade. Você ainda lembra que ela é o inverso da resistividade? A resistividade está em cima, a condutividade desce, porque ela é o inverso. Que legal! Então, agora eu vou isolar o L, ó. Condutividade vezes área multiplica a resistência, isolando L. É só jogar os valores. Quem é a resistência? 22.
Quem é a condutividade? 2 vezes 10 a sexta, já no sistema internacional. E quem é a área? 5 vezes 10 a menos 8. Vamos fazer devagarinho aqui, tá, gente? 22 vezes 2 vezes 5. Então, o que foi que eu fiz aqui? Quanto é que dá isso aí? Vamos só conferir aqui como é que a gente fez essa continha aqui, gente. É isso mesmo, gente. 22 vezes 2 é 44, vezes 5, 220. Conservei a potência de 10. 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a oitava dá 10 a menos 2. 220 vezes 10 a menos 2, o que é que eu vou fazer com 10 a menos 2? Passa 10 ao quadrado. Troco o sinal do expoente. 10 ao quadrado é 100. 220 dividido por 100, 2,2 metros. Que questão completa, viu, Carlos? Tá aí as letras. I, 10 amperes, resistência 22, comprimento 2,2. Questão completíssima. Questão número 12. Considere dois resistores cilíndricos de mesmo comprimento. O primeiro possui área de seção reta 1 e resistividade ρ1. O segundo tem uma área agora que é o dobro do primeiro e resistividade ρ2. Para que a potência no segundo dobre de valor em relação ao primeiro, quando submetida à mesma corrente, qual será o valor dessa resistividade em relação ao ρ1? Bem devagarinho, tá, gente? Bem devagarinho. Primeiro fio, comprimento L0, área A, ρ1. Segundo fio, comprimento o mesmo, a área agora é o dobro e a resistividade é ρ2. A questão quer saber qual é a relação entre as resistividades para que a potência no segundo seja 2 vezes a do primeiro, considerando que as correntes são iguais. Então lá vou eu, né? Potência é R vezes I ao quadrado. Então eu posso dizer que a potência no segundo, R2 vezes I2 ao quadrado, é igual a 2 vezes R1 vezes I1 ao quadrado. Ei, cara, peraí, calma. Por que você está usando R vezes I ao quadrado? Porque a questão está falando em corrente elétrica. Se ela tivesse falado em tensão, eu usaria U ao quadrado sobre R. Percebeu o detalhe? E por que você não usa U vezes I? Porque ele está falando de comprimento, de área, ok? Então lá vou eu. A resistência é resistividade vezes o comprimento pela área e ainda sei que I2 é igual a I1. Então lá vou eu. Bora comigo. Cortando I2 com I1, eu vou dizer que a resistência 2 é 2 vezes a resistência 1. Resistência 2, resistividade 2 vezes o comprimento 2 dividido pela área 2 e a resistência 1, resistividade 1 vezes o comprimento 1 dividido pela área 1. Ele ainda disse que os comprimentos são iguais, já posso cortar L2 com L1, então vai ficar resistividade 2 pela área 2 é 2 vezes resistividade 1 pela área 1. Também foi dito que a área do segundo é 2 vezes a do primeiro, vou substituir aqui com o objetivo de cortar. Então ficamos que resistividade 2 sobre 2 é 2 vezes ρ1. Passo 2 para o outro lado. Resistividade do segundo fio é 4 vezes a resistividade do primeiro. Muito interessante você observar que fórmula você vai usar. Então vou propor a você a mesma coisa na questão 13, lá da Universidade Estadual do Ceará. Um fio cilíndrico de 2 metros de comprimento e 2 milímetros de diâmetro, quando submetida a uma tensão constante, isso é com N de navio, tá? Tem uma potência de 200 watts. Considerando agora que a resistividade não muda, é correto dizer que a potência dissipada em watts por um segundo fio, que tem mesmo material, mesma resistividade, confirmou que apresenta o mesmo comprimento e metade do diâmetro do primeiro, quando submetida ao dobro da voltagem, calma, eu preciso primeiro catalogar as informações. Primeiro fio, comprimento 2 metros, o do segundo fio 2 metros, que também é igual. A tensão no primeiro vai ser U, a tensão no segundo ele disse no enunciado que vai ser o dobro. A potência no primeiro é 200, ele quer saber qual é a potência no segundo. Eles têm a mesma resistividade e olha o detalhe, o diâmetro do primeiro é 2 milímetros e do segundo é 1 milímetro. Tá, cara, então como é que eu vou fazer a questão agora? Fio 1 está aí, fio 2 está aqui. Foi dito que a tensão no segundo é 2 vezes a tensão no primeiro. Que relação existe entre potência, tensão e fio? De novo, na questão anterior eu tinha informações de corrente, agora eu tenho informações de tensão. Vou usar que fórmula? P igual a U ao quadrado sobre R.
Então, gente, toda vida que tiver fio, você tem que entrar com a resistência. Ou R vezes I ao quadrado quando ele faz referência à corrente, ou U ao quadrado sobre R quando ele faz referência à tensão. Então, como ele disse que a tensão do segundo é 2 vezes a do primeiro, eu tenho que dar um jeito de isolar a tensão na fórmula P igual a U ao quadrado sobre R. Passo o R multiplicando. U ao quadrado é P vezes R. Então, U é raiz de potência vezes resistência. Então, lá vou eu. Tensão no segundo, potência no segundo vezes resistência do segundo, raiz. Tensão no primeiro, raiz da potência do primeiro vezes resistência do primeiro. Bem devagarinho agora. Potência P2, resistividade. Qual é a fórmula da resistência? Resistividade vezes o comprimento dividido por... Galera, escreva aí. Qual é a área em função do diâmetro π d ao quadrado sobre 4? Professor, mas a área não é πr ao quadrado? É, só que raio é diâmetro por 2. Quando você eleva ao quadrado, fica isso aqui. Anote aí. A área de um fio em função do diâmetro, π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então, para o fio 2 é π vezes diâmetro 2 ao quadrado sobre 4. E para o fio 1, π vezes d1 ao quadrado sobre 4. Bem devagarinho agora. Esse 4 aqui vai multiplicar em cima. Eu vou conservar o primeiro e multiplicar pelo inverso. 4 subiu, ficou P2, ρ2 L2 dividido por π vezes D2 ao quadrado. Do lado de cá tem um 2, do lado de fora, que é 2 vezes o 1, e a mesma coisa, o 4 subiu, 4, P1, resistividade 1, comprimento 1 por π vezes D1 ao quadrado. Bem devagarinho agora, gente, o que é que eu vou fazer? Eu vou agora colocar esse 2 para dentro da raiz. Esse 2 do lado de fora, quando ele entra ao quadrado. Todo número que está fora de uma raiz, quando entra para dentro da raiz, ele entra ao quadrado. Então, ficou 2 ao quadrado. Então, lá dentro agora, está 2 ao quadrado. Eu vou dar um jeito de tirar a raiz. Como é que eu tiro a raiz? Elevando os dois lados ao quadrado. Então, vai ficar o que tem dentro da raiz, né? Aqui ficou 4 vezes potência 2, resistividade 2, comprimento 2 por π d2 ao quadrado. E aqui, gente, 2 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Ficou aqui. Parece que agora, gente, eu preciso lembrar que o diâmetro do primeiro é 2 vezes o diâmetro do segundo. Eu não preciso substituir os valores, não. Basta saber que o diâmetro do primeiro é 2 vezes o do segundo. Posso substituir D1 por 2 vezes D2? Aqui, ó, a única substituição que eu fiz daqui para cá. Elevando ao quadrado aqui, gente, vai ficar 4. 4π D2 ao quadrado. Chegou agora do massacre da serra elétrica. A resistividade do segundo é igual ao do primeiro, o comprimento do segundo é igual ao do primeiro. Está no enunciado. Haja corta-corta. ρ2 corta ρ1, que são iguais. L2 corta L1, que são iguais. πd2 ao quadrado vai cortar com πd2 ao quadrado. E o que é que vai sobrar, Carlos? 4p2 e do lado de cá 16p1 sobre 4. Esse 4 que está multiplicando P2 passa dividindo. Então ficou 4 vezes 4. 16 por 16 é 1. Impressionante, gente. A potência vai ser a mesma do fio inicial, 200 watts. Questão para você fazer passo a passo, letra B de bola. Questão 14, vem lá da Unesp. Após comprar um chuveiro elétrico e uma lâmpada fluorescente compacta para a sua casa, um rapaz fez a seguinte pergunta. Por quanto tempo essa lâmpada precisa ficar acesa para consumir a mesma quantidade de energia elétrica que esse chuveiro consome em um banho de 12 minutos? Agora nós vamos entrar com a expressão energia, potência vezes tempo. Está aí, gente. A lâmpada tem potência de 20 watts, ligada nas suas especificações nominais, e o chuveiro 7.500 watts, ligado nas suas especificações nominais. Carlos, ele quer saber por quanto tempo a lâmpada tem que ficar ligada para consumir a mesma energia do chuveiro. Então, bora. Como os equipamentos foram ligados em seus valores nominais, eu olho só para a potência. A da lâmpada é 20 watts e a do chuveiro é 750 watts. Eu quero a mesma energia consumida. A energia da lâmpada é igual à energia do chuveiro. Como é que se calcula a energia? Energia, potência vezes tempo. Potência da lâmpada vezes o tempo da lâmpada é igual a potência do chuveiro vezes o tempo do chuveiro. Então, bora. O chuveiro tem potência de 7.500 watts. O tempo em hora do chuveiro, porque a lâmpada, as alternativas estão em hora. Lembra aí, 12 minutos para hora, gente. Divido por 60. Gente, uma hora tem 60 minutos. Então, de minuto para hora, eu divido por 60.
Uma hora tem 60 minutos. 1 minuto, inverte, divide por 60. Então, 12 minutos é 0,2 horas. É só substituir, gente. A potência da lâmpada é 20, o tempo da lâmpada é o que se deseja, a potência do chuveiro é 7.500, com seu tempo em horas 0,2. Então, 20 vezes o tempo da lâmpada é 1.500. Passa dividindo. Então, gente, a lâmpada precisa ficar ligada por 75 horas, letra B. Ei, Carlos, faz mais um aí de potência vezes tempo. O quadro apresenta algumas informações de uma fatura da conta de energia elétrica de uma residência por 30 dias. Vamos observar, gente, qual é o consumo faturado em 30 dias? 375 kW. Observe, gente, a leitura anterior foi 1.456, a leitura atual é 1.831. Se você subtrair, adivinha quanto dá? 375. Que legal, cara! Sabe-se que uma chareira elétrica é utilizada todos os dias por 15 minutos e que a energia gasta por ela no mês é só 2% daquela energia que você viu na conta. A alternativa correta que apresenta o valor da potência da chareira é: respire um pouquinho. Primeira coisa que eu vou fazer: qual é o valor da energia elétrica total consumido? 375, como já vimos, que é exatamente a diferença entre a leitura anterior e a leitura atual. Tá certo? 375 kWh é a energia consumida na casa. A chaleira vai utilizar apenas 2% dessa energia. Então a energia da chaleira é 2% de 375 da energia total. 2% é 2 sobre 100, gente, de 375. 2 vezes 375 é 750. Por 100, qual é a energia da chaleira? 7,5 kWh em um mês. Então vamos calcular a potência da chaleira? Bora! Eu tenho que a energia dela em um mês vai ser 7,5 kWh. O tempo que ela fica ligada é 15 minutos por dia, mas tem que ser em um mês, porque essa energia dela é da conta mensal. 15 minutos por dia multiplicado por 30 dias, isso dá 450 minutos, gente. Dividido por 60, minuto para hora eu divido por 60, dá 7,5 horas. Então, se eu tenho a energia no mês e o tempo total no mês, energia, potência vezes tempo, substitui, né, Carlos? Dividiu por 60, substitui. Vamos. Potência isolando, energia da chaleira pelo tempo, né? Energia 7,5, tempo 7,5. Ao dividir 7,5 por 7,5, isso me dá 1 kW. Observe, como a energia está em kWh e o tempo em hora, a potência está em kW. 1 kW, gente, é a potência da chareira, que é a mesma coisa de 1000 watts, né? Cada kilowatt tem 1000 watts. Gostei da questão, cara. Peguei a energia total, calculei a da chareira, que é 2%, vi o tempo que ela fica ligada no mês e usei potência vezes tempo. Questão muito interessante. Maravilhosa essa questão do Enem, gente. A distribuição média por tipo de equipamento do consumo de energia elétrica nas residências do Brasil é apresentada no gráfico. Olhe com muita atenção, o chuveiro é 25% aí, tá? Como medida de economia em uma residência com 4 moradores, o consumo mensal médio de energia elétrica foi reduzido para 300 kWh. Se essa residência obedece à distribuição dada no gráfico, e se nela há um único chuveiro de 5.000 watts, pode-se concluir que o banho diário de cada morador passa a ter uma duração média de... Então, gente, com a energia total de 300 kWh, eu vou ver qual vai ser o tempo que o chuveiro vai ficar ligado. Lembrando que a energia dele é 25% de 300, igualzinho à questão anterior, né? Então, a energia elétrica consumida pelo chuveiro vai ser 25% dos 300 kWh. Então, calculando 25% de 300, 25 sobre 100 vezes 300, o que é que eu vou fazer? 300 por 100 é 3. A energia do chuveiro é 75 kWh. Igualzinho à questão anterior. Qual é a potência do chuveiro? 5.000 watts. Para kilowatts, eu divido por 1.000, já que 1 kW tem 1.000 watts. Então, eu tenho a energia mensal do chuveiro, 75 kWh, tenho a potência dele, 5 kW, preciso saber o tempo mensal dele. Tempo mensal, vou isolar, energia, potência vezes tempo. Isolando o tempo é energia sobre potência. 75 por 5, 15 horas.
Mas isso é no mês, gente. Se isso é no mês, no dia é só dividir por 30. 15 horas por 30 dá meia hora, que é 30 minutos. Mas cuidado, são 4 moradores na casa. Considerando que eles tomam banho no mesmo tempo, 30 minutos dividido por 4 dá uma média de 7,5 minutos. Letra C. Questão 17. Espetacular. Suponha uma residência em Goiânia que consuma 300 kWh de energia elétrica por mês. Se um painel solar fotovoltaico possui 400 watts de potência e a radiação solar média diária em Goiânia for de 5,7 horas úteis, com perdas de 20%, quantos painéis solares deverão ser instalados nessa residência para suprir a demanda mensal de consumo de energia elétrica? Percebeu o detalhe? Vamos devagar. Primeiro eu vou calcular a energia solar mensal total incidente sobre o painel. Ele tem 400 watts, vou dividir por 1000 para ficar em quilowatts, dá 0,4. Ele é 5,7 horas por dia. Como um mês tem 30 dias, vou multiplicar por 30. Isso dá 171 horas, gente. Então, para achar a energia solar incidente sobre o painel, eu pego a potência dele em quilowatts pelo tempo no mês, 68,4 kWh. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a energia mensal disponibilizada por apenas um painel. Só que, de acordo com o texto, há uma perda de 20% da energia incidente. Ou seja, 80% da energia incidente é convertida em energia elétrica. Então, o que é que eu vou fazer? 80% daquele valor que tu calculou. 80% é 80 sobre 100 de 68,4. Feito isso, dá 5.472%. Então, a energia elétrica, considerando a perda de 20%, que dá o aproveitamento de 80%, me dá 54,72 kWh. Só que cada painel fornece quanto, gente? Cada painel fornece quanto? 54,72 kWh. E a residência consumindo 300 por 54,72, isso me dá 5,48 painéis. O número mínimo de painéis, então, é no mínimo 6, porque eu não posso usar 5, porque eu preciso de 5 e alguma coisa. 6 painéis, lindíssima questão. A partir da energia solar incidente, eu calculo a energia total dos painéis e relaciono com o que se precisa na casa. Questão lindíssima. Questão 18. As lâmpadas econômicas transformam 80% da energia elétrica consumida em luz e dissipam 20% na forma de calor. Já as gordinhas, as incandescentes que foi jogada fora, transformam 20% da energia elétrica consumida em luz e 80% é calor. Caramba! Assim, quando duas dessas lâmpadas possuem luminosidades equivalentes, a econômica apresenta uma potência igual a 1/4 da potência da incandescente. Gente, se atenha a isso. A econômica tem potência 1/4 da incandescente. Quando a lâmpada incandescente de 60 watts é substituído por uma econômica que dá a mesma luminosidade, com 1/4 da potência, lembra? Quanto é que eu deixo de perder para o meio ambiente na forma de calor? Galera, tá aí as duas lâmpadas. E olha o enunciado. Quando duas dessas lâmpadas possuem luminosidades equivalentes, a econômica apresenta uma potência 1/4 da incandescente. Então, se a potência da incandescente é de 60, a fluorescente é só de 15. Então, eu economizo quanto? 60 para 15? 45 watts, que é 45 joules por segundo. Essa é a economia, letra D. Penúltima questão. Vem lá do Ceará. Devido ao elevado valor da tarifa energética, Ana resolveu trocar as lâmpadas fluorescentes compactas de sua casa por lâmpadas ainda mais eficientes, a de LED, que mantém a mesma luminosidade na residência. A casa possui 8 fluorescentes de 15 watts que ficam ligadas 4 horas por dia. Anote isso. E 2 fluorescentes de 20 watts que ficam ligadas 6 horas cada uma. A tabela abaixo mostra a equivalência entre as fluorescentes e a LED. Está aí na tabela. As de 15 watts tem um fluxo luminoso de 850 e a de LED 9. Então veja, uma compacta de 15 watts, quando se substitui por uma LED, é só 9 watts.
Uma compacta de 20 watts, quando você substitui por uma LED, é 12 watts. Se o custo da energia é 85 centavos por quilowatt-hora em um mês, após a troca de todas as lâmpadas, ela terá economizado quanto? Vamos fazer bem devagarinho a questão. De acordo com a tabela, podemos determinar a potência economizada ao substituir as fluorescentes de 15 e de 20 pelas respectivas LEDs. Então vamos começar. Pegando a azul, substituindo a fluorescente compacta de 15 por uma de 9. Quanto eu economizo ao substituir 15 por 9? Economizo 6 watts. Vou substituir agora de 20 watts, tá, de amarelo, por uma de 12 watts LEDs. Quanto eu economizo? 8 watts. Preste atenção, gente. Eu vou trabalhar já com a economia. Então, ao substituir a fluorescente de 15 watts por uma LED de 9, economizo 6. Ao substituir uma fluorescente de 20 watts por uma de 12 watts, economizo 8. Atentem agora para o tempo que elas ficam ligadas. Então, eu vou pegar 8 lâmpadas economizando 6 watts, que me dá uma potência total economizada de 48 watts. Essas 8 lâmpadas ficam 4 horas por dia ou 120 horas no mês. Então, a energia que eu economizo no mês é a multiplicação da potência total pela economia de 6 watts pelo tempo, dá 5.760. Que ao dividir por 1000, porque aqui está em watts, fica 5,76. A outra lâmpada, a de 20 watts, que eu vou economizar 8 watts, são duas que eu utilizo, então me dá uma potência de 16 watts. Elas ficam ligadas, olha o enunciado, 6 horas por dia. Isso me dá 180 horas no mês, eu estou multiplicando por 30, né? Então, a energia que eu economizo no mês para essa substituição, 16 vezes 180, 2.880. Dividindo por 1000 dá 2,88. Olha só a energia que eu economizei, 8,64 kWh no mês. Ora, gente, cada quilowatt-hora é 85 centavos. Então, ao multiplicar 8,64 por 0,85, isso me dá uma economia de R$ 7,34 no mês, letra B. É muito importante tabelar isso. E a nossa última questão da FUVEST, muita atenção agora. Em 2016, as lâmpadas incandescentes tiveram sua venda definitivamente proibida no país, por razões energéticas. Aquilo é o superaquecimento. Uma lâmpada fluorescente, considerada energicamente eficiente, consome 28 watts de potência e pode produzir a mesma quantidade de luz que um incandescente de 100 watts. A vida útil média da fluorescente é 10.000 horas e seu preço médio de aquisição é R$20, enquanto que a incandescente, que só tem uma vida útil de 1.000 horas, é vendida por R$4. O custo da energia para essa situação aí é de 25 centavos por quilowatt-hora. Respire um pouco. O valor total em reais que pode ser poupado usando uma lâmpada fluorescente ao longo da sua vida útil, ou seja, 10.000 horas, ao invés de usar lâmpadas incandescentes para obter a mesma quantidade de luz, é bem devagarinho. A incandescente tem uma potência de 100 watts, vida útil de 1.000 horas e um preço de R$4. A fluorescente, por sua vez, tem uma potência de 28 watts, vida útil de 10.000 horas e um preço de R$20. Galera, existem dois cálculos que a gente vai fazer. Primeiro, o custo de aquisição das lâmpadas. Então, bora lá. Como a vida útil da fluorescente é de 10.000 horas e a incandescente é 1.000 horas, eu preciso de 10 incandescentes ao longo de 10.000 horas de vida útil da fluorescente. Ou seja, enquanto uma fluorescente tiver em funcionamento, eu precisaria de 10 incandescentes. Por quê? Porque a fluorescente dura 10.000 horas e a incandescente só 1.000 horas. Então, qual é o custo total que eu vou ter? De fluorescente, só uma ao longo de 10.000 horas, que dá R$20, e a incandescente, gente, 10 que eu preciso a R$4, R$40. Então, veja, a incandescente sai mais cara, R$40, enquanto a fluorescente é só 20. Esse é o custo de aquisição. O outro custo é agora calcular a energia. A incandescente tem 100 watts, transformando para quilowatts é 0,1 quilowatts, e a vida útil dela é 1.000 horas. Se eu multiplicar quilowatts por hora, tem energia, né?
e a fluorescente 28 watts, que dá 0,028 kW, se eu dividir por 1000, ao longo de 10.000 horas. Vamos calcular o custo da energia elétrica para cada uma? Bora lá. Começando com o custo de 25 centavos por kWh, vamos lá. Vou pegar a fluorescente. Uma fluorescente, 0,028 vezes 10.000 multiplicado pelo preço. Olha o que foi que eu fiz. Peguei 0,028 pelo 10.000, achei a energia em kWh. Só que cada kWh é 25 centavos, então eu peguei uma fluorescente com essa energia aqui e multipliquei pelo custo do kWh, que é 25 centavos. Isso me dá R$70. Fazer a mesma coisa para incandescente. 10 incandescentes de potência 0,1 kW funcionando durante 1000 horas me dá uma energia total que, ao multiplicar por 25 centavos por kWh, me dá um custo de R$250, o custo da incandescente. Então agora, gente, tabelando os valores, vamos lá. Somando-se o custo de compra de cada um com a energia consumida. Então vamos lá. Pegue os valores lá em cima. Incandescente, tá de azul. Custo dela, R$40. Energia que ela gastou, 250. Então, de incandescente, eu gasto R$290 ao longo de 10.000 horas, a vida útil da fluorescente. Fazendo a mesma coisa para a fluorescente, o custo dela foi R$20, mas a energia que ela gastou, que é R$70, R$90. Então, se eu usasse incandescente, gastaria 290. Se eu usasse fluorescente, R$90. Quanto eu economizei? R$200, letra C. Gostou da aula? Aula puxada, né, gente? Importantíssima a aula de hoje. E ainda tem a segunda parte, tá? 1 hora e 25 minutos. Show de bola!